Nosso vídeo de hoje traremos o tema parnasianismo como meio literário. Nós já vimos anteriormente o realismo, o naturalismo e agora nós vamos ver o parnasianismo dentro da literatura, que é marcado nessa fase aí, especificamente com a poesia e não com a prosa. Partindo disso, nós vamos ver os conceitos através da introdução. Então, o que foi o parnasianismo? O parnasianismo ele foi um movimento que se ramifica do naturalismo e ele procurou contradizer o romantismo, porque parte buscava a arte clássica e do vocabulário rebuscado e a perfeição estética era algo parnasiano. Então, o parnasianismo ele veio com o intuito de trazer o clássico, a literatura clássica, não só romântica, mas trazer o romantismo através das artes. Então, o parnasianismo ele veio com esse intuito de trazer a arte para dentro da literatura. Coloquei essa imagem, que é o quadro das ninfas, mostrando, de certo modo, as ninfas elas olhando o reflexo delas mesmas na água. Essa obra ela vai ser bem marcante no parnasianismo por trazer questões relacionadas à busca pelo eu. Então, o eu vai ser bem importante no parnasianismo, que é um reflexo dessa obra. Elas estão buscando a beleza do eu, a beleza interior e também a beleza exterior. Parnasianismo, com as suas características e contexto histórico. Características. Elas são divididas em duas partes, que são as estruturas e também os conteúdos. Então, a estrutura da característica parnasiana, ela se encaixa em quatro partes distintas. Temos a linguagem objetiva e a oposição à linguagem mais subjetiva do romantismo, predomina o vocábulo e a estrutura sintática culto, a busca pelo equilíbrio formal e a predileção pelo soneto. Então, nós vamos voltar lá ao classicismo, para quem não compreende, não lembra mais o que é o classicismo, vocês podem voltar a essa escola literária que era trazida pelos portugueses, tá? O classicismo vai passar ali no período de Camões, por exemplo, que foi o grande fundador do soneto. Então, os parnasianos, eles acabaram buscando essa tradição portuguesa para dentro da literatura. Então, vai trazer novamente os sonetos para dentro do meio parnasiano. Vamos ter os conteúdos também, que ela é dividido aí em 5 partes. Temos o paganismo grego-latino, que vai trazer o simbolismo, tá? A linguagem mais rebuscada, cristalizada, e também a mística, vai trazer a mitologia grego e romana para dentro da literatura. Nós vamos ver até um exemplo lá na frente dessa literatura mística como exemplo de simbolismo dentro da literatura parnasiana. Também teve, tá, para ressaltar, tivemos também, dentro da literatura, ao simbolismo, que é uma outra escola literária separada do parnasianismo, mas também teve alguns escritores parnasianos que tiveram referência dentro da literatura simbolista. Mas aí a gente vai ver em outro momento, em outro vídeo. Retomada do elemento tradicional e clássico, materialismo e racionalismo, contenção de sentimentos e oposição à externalidade amorosa e romântica e a busca da arte pela arte. A arte pela arte, buscar na simplicidade, buscar na linguagem mais romântica, românica, para trazer essa questão da arte pela arte. É a arte fazendo pela arte. Outro momento são os autores. Os autores só tivemos 3, que é o Olavo Bilac, a Francisca Júlia e o Raimundo Corrêa. Os 3 escritores foram de mais importância nessa fase parnasiana. Inclusive, o Olavo Bilac também vai se ressaltar no simbolismo, que é a próxima escola literária. Quem foi Olavo Bilac? O Olavo Bilac ele é considerado o príncipe dos poetas. Nasceu em 16 de dezembro de 1865, no Rio de Janeiro. Na juventude, ele iniciou os cursos de medicina e direito, mas não chegou a concluir nenhum deles. Trabalhou como jornalista e cronista e publicou seu primeiro livro, Poesias, em 1878. Para relembrar o que a gente já estudou no outro vídeo, em 1888 acontece a proclamação
da República e também teve a libertação da escravatura brasileira, e nesse período também se fundou o naturalismo. Então, é nesse momento aí que Olavo Bilac ele vai lançar o seu livro Poesias, por fazer oposição ao governo ditatorial de Floriano Peixoto, até porque nesse período teve a proclamação da República, então o presidente era Floriano Peixoto. Ele foi preso 2 vezes, a primeira vez em 1892 e a sua segunda vez em 1894. A característica de Olavo Bilac: ele era antirromancista, então ele não tinha sentimento, ele não utilizava do sentimentalismo, ele é antropocentrista, objetividade, poesia descritiva, rigor formal, então ele tinha métricas e rimas, que era utilizado muito soneto, a valorização da arte pela arte, não utilitarista, alienação social, valorização da beleza no que diz respeito a temas e as formas de poema, distanciamento do eu lírico, então ele não participa dos conteúdos expressos dentro do seu próprio texto, ele vai se manter como oculto, e teve também a presença do grego romana, então ele vai trazer a mitologia para dentro da literatura, além de se usar o uso do polissíndeto, que é muito presente agora nessa fase, também na fase simbolista, que é o uso da repetição da conjugação e, tá? Então, vocês, quando forem analisar qualquer questão, seja de vestibular, seja da prova ou de concursos, vocês podem ver essa questão aí do I, que ele vai estar bem presente. Então, isso é uma característica aí do Olavo Bilac. Vila Rica. O ouro fulvo, como acaso as velhas casas cobres, sangram em laivos de ouro. As minas que ambiçam as torturada estranha. Abril da terra nobre, a cada cicatriz brilha como um brasão. O ageluz blange ao longe em doloroso dobre. O último ouro do sol morre na cerração. E, austero, amortalhado e urbe, gloriosa e pobre. O crepúsculo cai com uma extrema unção. Agora, para além do cero, o céu parece feito de um ouro, ancião que o tempo enegreceu. A neblina, roçando o chão, cicia em prece. Com uma procissão espectral que se move, droba o sino, soluça um verso de Disseu. Sobre um triste ouro preto, o ouro dos outros chove. Então, vou destacar aqui para vocês dar uma analisada e também uma interpretada melhor. Vamos analisar aqui esse poema de Olavo Bilac. Nós percebemos aqui, de primeira, que houve repetição da mesma palavra, que é o ouro. Então, quando ele está se referindo em todo momento às questões, ele está se referindo ao ouro, que é uma espécie, né, de minério. Então, é um mineral, o ouro. Ele foi ao caso velhas casas cobres. Sagram em laivos de ouro, as minas que ambição. Na tortura estranha abriu a terra nobre, e da cicatriz brilha como um brasão. Então, aqui ele já está falando da mineração, novamente, do minério, e ele está repetindo aqui, novamente, algumas questões, como ele faz agora. Além do cerro, o céu parece, feito de um ouro ancião que eu temo, o tempo enegreceu. A neblina roçava o chão, roçando o chão, está se referindo novamente a ouro. O crepúsculo cai como extrema unção. Então, ele está comparando o ouro a um crepúsculo, a um amanhecer, aquela cor é bem semelhante, e também ele se refere ao sol para simplificar o ouro. Então, essas questões são bem presentes, eles vão estar a todo momento voltando e voltando novamente ao tema central daquele poema. Francisca Júlia. Francisca Júlia, ela foi a primeira parnasiana e a primeira poetisa a entrar definitivamente como poetisa dentro da literatura.
Francisca Júlia, ela é escritora parnasiana, ela nasceu no dia 31 de agosto de 1871, escreveu para jornais como o Correio Paulistano, além de outros periódicos. Seu primeiro livro, chamado de Mármores, ela publicou em 1895. Teve boa recepção da crítica, mas também sofreu acusações de plágio ou imitação de poesias do cubano José Maria de Heredia, o que não impediu da consagração da autora, que em 1904 tornou-se membro do Comitê Central Brasileiro de Società Internazionale Euro-Latina. Então, ela participa aqui do primeiro comitê e acaba se tornando a primeira escritora parnasiana. A sua poesia, ela é mais voltada para a mitologia, como anteriormente a gente viu a Olavo Bilac, e ela vai trazer muito a questão de soneto também. Vamos ver algumas características dela. Ela era antirromanticismo, objetiva, ela é descritiva, tinha um rigor formal com a métrica e a rima, alienação social, ela também trazia arte pela arte, também como a metalinguagem, distanciamento do eu lírico e a referência grego-romana também vai estar presente. Vamos analisar esse poema aqui dela. Danças de centauras, patas dianteiras no ar, bocas livres dos freios, nuas em grita, em luto, entrecruzado nas lanças. Eilas, garbosas vêm, na evolução das danças, rubis pompeando a luz e a brancura dos seios. A noite escura, fuge o luar, geme as franças, 1000 centauras a rir, em lutas e torneios, galopam livres, vão e vêm, os peitos cheios de ar, o cabelo solto ao léu das auras mansas. Então, aqui a gente vai ter, primeiramente, a referência mitológica, a mística, que é o centauro. Para quem não compreende o que ou se esqueceu ou não sabe o que é o centauro, ele é um ser mitológico, que é metade do homem e outra metade cavalo ou burro. Então, aí a gente vê essa característica mitológica e a cultura grego-romana também, nessa poesia da escritora. Também temos, por último, o Raimundo Corrêa, que ele foi um poeta brasileiro, um dos mais destacados poetas do parnasianismo, movimento essencial para a poesia, e ele realizou os abusos sentimentais do romantismo. Então, ele foi contra totalmente ao romantismo. Teve por característica poesia caracterizada pela presença de pessimismo. Em algumas de suas poesias são identificadas características do simbolismo. Também temos a presença de perfeição formal. Então, essas são as características de Raimundo Corrêa. Vamos ver um poema dele. As pombas. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas. De pombas vão-se dos pombais. Apenas raias sanguineiras e frescas e madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais de novo, elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltando todas em bando e vem revoada. Também dos corações onde abotou os sonhos um por um, celeres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul das adolescências, as asas voam, fogem, mas aos pombais os pombos voltam, e ele aos corações não voltam mais. Então, aqui nós temos como objeto do eu lírico, que não aparece aqui num poema, mas ele está presente de forma oculta, é os pombos, né, os pombais. Então, aí vai ser o objeto de observação de Cortês, né, com relação a todas as características. Então, a gente finaliza mais uma aula sobre o parnasianismo. Nossa próxima escola literária será o simbolismo. Espero que essa aula tenha contribuído para o enriquecimento e a gente se encontra na próxima escola literária.